parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria o mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olá, amadinhos da Paróquia Santo Antônio de Venda Nova. Que bom estarmos aqui para passarmos para vocês, né, a nossa série do Creio. E hoje a gente vai falar Creio na Comunhão dos Santos. E eu, Fátima, catequista de vocês, estou aqui com a Sabrina, da Perseverança, né? Sabrina está conosco aí fazendo esse trabalho juntos, que é muito legal. E depois a gente vai ter um tempo para a Sabrina explicar para vocês também sobre a perseverança, que vai ser muito importante, viu? E temos também a Maria Isabel, nossa catequizanda, que hoje veio participar conosco, viu? Bem-vinda, viu, Maria Isabel? Já deixo aí para vocês nossos recadinhos. Curtam o nosso vídeo, coloquem o nome de vocês nos comentários. E também, gente, não deixe de acompanhar o Instagram, que a gente sempre coloca alguns conteúdos lá para ajudar vocês a entenderem melhor, a acompanharem melhor. E também as atividades que nós estamos passando para vocês no grupo do WhatsApp, que é importante vocês estarem colocando em dia, né, para estar sempre por dentro e a gente chegar até a nossa primeira comunhão, tá bom? Então, vamos começar hoje, meninas, falando da comunhão dos santos? Começar falando desse assunto que é tão importante, a gente reconhecer, né, que Jesus é santo e também todos nós somos convidados a ser santo, a viver e aprender muito com Jesus como trilhar esse caminho da santidade. Verdade, e é o nosso maior exemplo, né, Sabrina? Com certeza. Mas quando a gente fala no creio, né, creio na comunhão dos santos, o que a gente está proclamando? O que significa isso, né? Na semana passada, a gente falou sobre a igreja, né? Creio na Santa Igreja Católica. Quando a gente fala que cremos na comunhão dos santos, é precisamente essa igreja, né, que nós aprendemos que nós somos igrejas, porque Cristo é a cabeça e a igreja é seu corpo, e nós fazemos parte da igreja de Cristo. Então, nós estamos ligados ao próprio Cristo, né? Então, quando a gente diz, lá, São Paulo disse para a gente, lá em Efésios, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Olha como é importante cada membro do corpo realizar a sua função. E assim nós estamos unidos. Por quê? Comunhão significa isso, gente, essa união. Então, estarmos unidos em sintonia, né? Sintonia de pensamento, de modo de agir, de sentimentos. E também uma identificação que nós temos com nossa igreja, que está ligada a Cristo. Então, nós estamos diretamente ligados a Cristo, né? Bom, quando nós proclamamos que cremos na comunhão do santo, estamos dizendo que nós cremos em uma só fé, em um único Deus, né? Em três pessoas, né? Em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor, que trouxe tantos bens a nós, né? E veio nos ensinar a viver como Sabrina colocou.
A expressão comunhão dos santos tem dois sentidos, gente. Comunhão das coisas santas e comunhão das pessoas santas. Quando dizemos comunhão das coisas santas, a gente está dizendo aí dos bens espirituais, que vem a nossa fé, os nossos sacramentos, como nós já vimos e conhecemos, né? Também dos carismas e dos dons do Espírito Santo. Tudo isso que vem para nos unir ao bem comum, né? Ao bem de todos os irmãos na fé. Por exemplo, no batismo, quando a gente é batizado, a gente está diretamente ligado ao Espírito Santo e à igreja. E na Eucaristia, né, um dos maiores sacramentos aí, é que fica consumado essa união, quando a gente recebe o próprio Cristo em nós. Então, essa comunhão entre as coisas santas. E agora, entre as pessoas santas, né, quando nós exercemos a nossa fé, todos nós juntos exercemos aí esse mesmo hino de glória a Deus, de adoração a Deus, do nosso Senhor acima de tudo, né? E aí, gente, hoje nossa igreja católica, muitos dizem aí que a gente adora santo, mas a gente tem que ter atenção e consciência sobre o que isso significa. Adorar, a gente adora unicamente a Deus, porque a adoração é a máxima aí, né, de estar ligado a Deus. Então, a gente vai adorar somente a Deus. Os santos, né, como são a comunhão entre as pessoas santas, as pessoas santas, elas são exemplos para nós. Então, nós veneramos, nós admiramos, né, e a gente crê que essas pessoas estão no céu intercedendo por nós. Como já diz, né, São Paulo também e São João, em Apocalipse, São João fala assim para a gente, ó, há no céu uma população inumerável de santos de todas as gerações, como está escrito em Apocalipse 6, 9 a 11, que louvam a Deus sem cessar e intercedem ainda pelos que vão ainda junto deles se reunirem conforme a esperança na comunhão dos santos. Mas, ô Sabrina, como é que fazem para ser santo? Pois é muito importante a gente conhecer a história dos santos e entender tudo isso que a Fátima compartilhou com a gente. O que é a santidade e por que todos nós somos chamados a viver esse caminho da santidade. Então, cada um dos santos são pessoas que viveram aqui na Terra, junto de nós, e que, a partir de um convite lá no coração feito por Deus, se uniram a Deus de uma forma tão forte, uma conexão tão grande, que ela fez da vida dela a doação para Deus, para as obras da igreja, para as obras também dos pobres, das pessoas necessitadas. E ela escolheu abrir mão assim, da família, de riqueza, abrir mão de tudo que ela tinha para se entregar completamente à doação do próximo e à nossa igreja, né? Se entregar a Deus. E é importante a gente conhecer isso, que essas pessoas hoje que são santas, que estão junto de Jesus no céu, elas passaram aqui pela terra, cada um de nós também podemos um dia se espelhar nessas pessoas para chegar cada dia mais próximo também da santidade. E como que a gente pode fazer isso? Respeitando, né, os mandamentos, acolhendo as pessoas pobres, amando o próximo, respeitando e entendendo a importância de Deus na nossa vida. São muitas ações que a gente pode aprender com os santos e que a gente possa conviver na nossa escola, na nossa família. Esse é o caminho e o chamado que cada um de nós recebemos como batizados e como cristãos católicos. Olha só para vocês verem, inclusive, lá na primeira carta de São Pedro, olha o que ele reflete junto com a gente. Pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Então, o que significa? Assim como o nosso Pai é santo, nós também somos convidados a viver a santidade. E aí eu vou lembrar aqui bem rapidinho, não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem uma santa brasileira, que é a Santa Dulce dos Pobres. Olha só que legal a história dela. Ela morou lá na Bahia, ela foi canonizada tem até pouco tempo, tem até o filme dela também, quem depois quiser assistir. E ela foi uma irmã de caridade,
E ela acolhia e ajudava as pessoas que estavam doentes, as pessoas mais necessitadas. Então, foi até criado lá na Bahia as Obras da Irmã Dulce, que tem até um hospital onde acolhe aquelas pessoas que não têm condições de pagar para um médico. Então, ela cuidava com muito carinho, com muito amor de todas essas pessoas. E, a partir disso, né, ela fez da vida dela ajudar as pessoas, abriu mão de tudo que ela tinha para poder estar próxima de Deus e próxima das pessoas, que hoje, né, ela é considerada santa e é a nossa santa aqui do Brasil. Por isso que é importante a gente conhecer também um pouco da história dela. Gente, olha que legal isso, né? Com certeza, Santa Dulce foi um canal da graça de Deus na vida de muitas pessoas. Então, quando a igreja reconhece um ser humano, né, que é como santo, o que ela quer dizer com esse reconhecimento? Que essa pessoa, aqui em vida, ela se uniu tanto a Deus, que ela conseguiu ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Gente, e essa pessoa santa, eles amam tanto a Deus, eles estão tão próximos de Deus, que eu tenho certeza que nenhum deles vão aceitar, né, que eles sejam adorados, porque eles mesmos são os primeiros que mais adoram e amam a Deus. Então, eles conseguiram traduzir na vida deles, no dia a dia deles, as atitudes que Deus talvez gostaria de fazer conosco, né, de cuidar, né, de ser um canal de cura, de bênção, de graça. E esse caminho da santidade, né, Sabrina, é quando a gente está tão unido a Deus, a gente busca tanto a Deus, que a gente se afasta de quê? Do pecado. Se eu estou unido a Deus, eu estou longe do pecado. Esse sim é o caminho da santidade, né? Isso mesmo. Então, gente, hoje também a gente contou aqui rapidinho da história da Santa Dulce dos Pobres, mas a Isabel preparou também com muito carinho, ela escolheu a história de uma santa para poder compartilhar um pouco a história com a gente, né, Isabel? Muito legal. Agora vou passar o microfone aqui para ela. Santa Joana d'Arc, uma mulher forte da igreja. Joana d'Arc é uma mulher muito conhecida na história da França. Vamos falar um pouco sobre ela? Joana d'Arc nasceu em Domremy, na França. Seus pais eram muito ricos, eram camponeses muito ricos e cristãos excelentes. Deles, ela recebeu uma boa educação religiosa, influenciada por São Bernardinho de Sena. Joana tinha uma grande caridade pelos pobres e doentes. Quando jovem, respondeu um chamado de Deus para colaborar na libertação de seu povo. Participou da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Nesse período, teve a experiência de ouvir a voz de São Miguel Arcanjo, conduzindo o exército segundo as ordens de São Miguel. Tem a vida de oração, confissão e participação na missa, e foi morta injustamente, condenada à morte na fogueira. Mas até hoje ela é uma santa que não devemos adorá-la, mas seguir como exemplo de nossas vidas. Maria Isabel, e por que você escolheu a Santa Joana d'Arc? Conta pra gente. Porque eu sou consagrada a São Miguel e eu descobri que ela também falou com São Miguel na guerra, e São Miguel falou para ela e ajudou ela a liderar a guerra. Mas ela não era a líder da guerra. Ela só liderou porque São Miguel estava na frente dela. Isso mesmo, Isabel. Que história legal, hein? Que bacana. Gente, olha só, como curiosidade, a Igreja Católica tem mais de 20 mil, né, santos reconhecidos. Então, é uma grande oportunidade para a gente conhecer a história e a vida desses santos, para tomarmos como exemplo para a gente
buscar, ver e conhecer algo que nós também podemos fazer para nos aproximar de Deus. Então, vai ficar como atividade aí para vocês pesquisar sobre um santo, né, que viveu e serviu a Deus, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da história deles e a gente ter como exemplo, tá bom? Essa vai ser a próxima atividade de vocês, ok? Bom, pessoal, finalizando aí nosso vídeo, a gente agradece vocês estarem sempre atentos, estarem conosco. Nunca deixe de esquecer de colocar o nome de vocês nos comentários e curtir o nosso vídeo. Esperamos vocês aí nos próximos encontros, né? E estaremos sempre juntos, com a bênção e a graça de Deus, tá bom? Maria Isabel, Amém. muito obrigada por ter vindo participar conosco, viu? Gostou? Muito bem, obrigada. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima.